Boa noite para todas e todos que vão estar me acompanhando nessa live hoje. Esse vídeo também vai ser gravado e eu vou colocar no YouTube para que vocês possam rever, passar para outras pessoas, aproveitar esse conteúdo. Hoje vai ser a primeira live de uma sequência na qual eu vou falar sobre anticorpos da mente. Eu adorei esse título quando uma professora minha me entregou ele numa pós que eu estou fazendo. Por quê? Porque anticorpos é aquilo que o nosso corpo produz para se defender de algo externo que de alguma forma nos adoece, nos prejudica. Então a gente pensar nessa ideia de anticorpos da mente é entender que nós temos sim a capacidade de nos defender de coisas, eventos, situações externas, porém também daquilo que a gente produz internamente, porque quando a gente fala sobre mente, a gente está falando sobre mundo interno, sobre mundo interior, sobre essa parte da nossa vida que a gente percebeu na pandemia e no pós-pandemia, será que a gente já pode falar de pós-pandemia, da importância da mente, da saúde mental, do mundo interior. Eu começo provocando vocês com a seguinte frase: nem todos os nossos pensamentos são úteis ou saudáveis. Se vocês saírem desse encontro só absorvendo essa frase, vocês já vão ter ganhado muito aqui comigo hoje. Nem todos os nossos pensamentos são úteis ou saudáveis. Eu já perdi a conta da quantidade de crianças, adolescentes, adultos, idosos que eu já atendi em consultório, no qual a gente chegou nesse momento de perceber, esse pensamento tá te favorecendo ou tá te prejudicando? E eu já perdi a conta de quantas pessoas me responderam que achavam melhor ficar pensando em todas as possibilidades negativas, nas piores coisas que poderiam acontecer, porque assim, dessa forma, elas poderiam realmente se preparar e se alguma coisa acontecesse de bom, lucro. E se alguma coisa acontecesse de ruim, elas já estavam sabendo que isso poderia acontecer. Não é assim que a vida acontece. Não é assim que a gente se protege de algo ou que a gente se cuida de alguma coisa. Eu vou ensinar ferramentas simples para vocês irem incorporando na vida de vocês, que realmente vai trazer esse cuidado com a vida mental e emocional de vocês, combinado? Oi, Gislene, vi que você entrou. Essa vai ser uma live objetiva e esclarecedora. Por quê? Porque cada vez mais eu tenho percebido que o que existe de mais valioso na minha vida é o meu tempo, é a minha atenção, tá? Então, se eu tô aqui nesse momento, eu realmente tô aqui para trazer conteúdo para vocês que faça sentido na vida de vocês, que vocês possam sair daqui com um presente mesmo de vida e que faça sentido na minha vida também. Então, quem tiver pergunta, pode ir fazendo perguntas, mas de verdade eu vou seguindo com o meu conteúdo e não vou ficar enchendo linguiça. Legal? Combinado? Vamos lá. Por que anticorpos da mente? Se a gente for parar para pensar, várias das últimas descobertas da neurociência estão nos mostrando que a mente não fica só no cérebro, que a mente não está só na cabeça, que a gente tem neurônio e sistema nervoso espalhado por praticamente o corpo todo. Então,
quando a gente sente aquela dor lá na coluna, lá no pé, lá no pulso, e essa dor ou surge ou piora com algum evento estressante da nossa vida, essa dor também está falando de saúde mental. Essa dor também está falando que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental para viver melhor. Combinado? Daqui para frente a gente segue já com esses conceitos na nossa mente. O objetivo desses exercícios que eu vou passar para você é ajudá-los a ir desenvolvendo cada vez mais uma vida leve. A maioria das pessoas que eu convivo e que eu converso hoje em dia me dizem que a vida está muito difícil, que a vida é uma luta, que a vida é cansativa mesmo, que não tem como mudar. A vida pode ser leve. Só que para a vida ser leve, a gente tem que começar a mudar o foco da nossa atenção. E eu sei que isso não é fácil. Eu não estou falando de ficar repetindo frases positivas, não é esse o ponto aqui. O primeiro passo é ir olhando para o que realmente está acontecendo na nossa mente. Porque eu acho que você concorda comigo, que se você estiver ruminando uma briga, uma discussão, uma coisa que não aconteceu do jeito que você queria que acontecesse, você está ruminando dentro da sua mente algo que aconteceu uma semana atrás, há um mês atrás, há um ano atrás, há 20 anos atrás, e você ainda está mal resolvida com aquilo, você está carregando aquele peso, aquele fardo. Isso não está te fazendo bem, né? Vamos combinar, vamos ser honestos aqui. Isso não está te fazendo bem, tá? Então, se você está ruminando, se você está com uma autocrítica exagerada, que te paralisa, que te impede de fazer novas escolhas, que te impede de perceber o quanto que você já evoluiu na vida, o quanto que agora você está indo para a academia, agora você está tirando tempo para você, você de fato está crescendo, está melhorando, você não é mais aquela pessoa de 10 anos atrás. Mas se você continua com as mesmas críticas com você de 10 anos atrás, como se você fosse a mesma pessoa, você simplesmente começa a ser mais rigorosa com você do que praticamente todo mundo ao seu redor. E aí, o que adianta uma outra pessoa vir e te trazer um elogio? Nada. Porque você não vai nem acreditar nesse elogio. Na verdade, eu escutei isso recentemente dentro do consultório. Alguém falou assim, para mim é muito difícil acreditar em elogios. Bem, se dentro de mim eu não consigo abrir um espaço para validar o que uma pessoa está me falando né, falando bem sobre mim mesma, como é que está dentro de mim? Será que eu já estou adoecida? Como é que eu vou desenvolver uma vida leve? Como é que eu vou soltando, liberando essas camadas de sofrimento em mim? O pensamento, ele vem de forma muito rápida, automática, inconsciente. E por isso que é um processo a gente identificar o pensamento, perceber e de maneira confrontando esse pensamento, sabe? Então é quase como se a gente tivesse que estar muito atenta a nós mesmos. E para estar atenta, isso exige de nós uma coragem diante da vida. Algo que eu gosto de chamar de coragem para o autoconhecimento. Coragem para o autoconhecimento. Quando a gente começa a olhar para a gente enxerga muita coisa dolorosa e difícil. Isso não acontece só com você, isso acontece com todo mundo de verdade, tá? Por quê?
porque a gente está muito mais acostumada a olhar para os nossos defeitos, a olhar por que a gente tem que corrigir em nós, a olhar por que não está dando certo para que isso não se repita. A gente está muito mais acostumada a olhar para o negativo e reafirmar esse negativo dentro do nosso cérebro, dentro do nosso dia a dia, do que a olhar para o positivo. Então, esse movimento de olhar para o que está acontecendo com a gente é um movimento de coragem. É um movimento de libertação. Sabe quando a gente está naquele relacionamento que não está mais dando certo? Não tem mais amor, não tem mais paixão. Quando a gente está naquele relacionamento que a gente já tentou de tudo, mas parece que a gente não está mais se comunicando, a gente não está mais se encontrando. Às vezes não está nem tendo violência, mas assim, não é mais o relacionamento que a gente precisa estar. E a gente simplesmente vai empurrando com a barriga aquilo. Pois é. Imagina que esse relacionamento você está tendo com algumas partes de você. Você está fingindo que tem algumas coisas dentro de você que não precisam mudar. E aí você vai funcionando num modus operandi muito mais, que te demanda muito mais energia, que te leva muito mais para um burnout, para uma exaustão, para um cansaço, para uma apatia, para uma desmotivação, por uma sobrecarga de tarefas diante da vida, do que para uma vida mais leve. Então, o primeiro passo para ir gerando anticorpos na nossa mente é olhar para os pensamentos que estão nos torturando. Olhar para os pensamentos que estão te torturando. Quando a gente olha, a gente dá um limite, né? Quando eu consigo identificar que, cara, olha só que loucura que está passando na minha cabeça, que está fazendo com que eu faça várias outras coisas na minha vida, meio a contragosto, ou meio sem perceber, ou no automático. Quando a gente para olhar, a gente tem a chance de mudar. A gente tem a chance de escolher. E a gente pode escolher. A gente pode escolher. Isso é tão bonito, isso é tão legal. Quando a gente começa a utilizar isso na nossa vida, milagres acontecem. Sem brincadeira, não tenho nem medo de falar que são milagres, porque são milagres de verdade. A gente começa a mudar de verdade. E as pessoas ao nosso redor começam a nos tratar diferente. Tudo começa a mudar. Porque a gente muda de dentro para fora. Antes disso, para identificar um pensamento negativo, como é que eu faço, Gabi? Porque nem isso eu consigo. Eu só sei que eu estou sentindo uma dor, que eu já fui no médico e o médico já me falou que é emocional. Eu só sei que eu estou entrando num quadro de depressão. Eu só sei que eu estou ansiosa. Eu só sei que eu estou esgotada, que eu estou estressada, que eu não aguento mais, que eu penso em fugir todos os dias, que eu penso em morrer de vez em quando. Eu só sei que isso está acontecendo. Eu não consigo identificar que pensamentos negativos são esses. Então, para ajudar vocês, vamos ver se vocês conseguem pescar alguma coisa com essas dicas que eu vou dar agora. Em primeiro lugar, se precipitar para fechar conclusões. Então, sabe aquele dia que você, de repente, já não acordou bem, foi para o trabalho e aquela pessoa que sempre te dá bom dia, não te deu um bom dia? E você já conclui que é porque aquela pessoa não gostou de você naquele dia, ou que ela, no fundo, ela não gosta de você, ela só te dá bom dia todo dia porque ela quer alguma coisa e naquele dia ela não quer nada de você. Esse salto, sabe, assim, automático que a gente dá, já concluindo alguma coisa que pode ser infinitas outras coisas acontecendo ali com aquela pessoa, naquele dia. Quando a gente dá esse salto de conclusão de algo, vamos tomar cuidado,
pode ser que seja um pensamento automático, negativo, que surge, tá? Levar as coisas para o lado pessoal. De novo, esses dias eu estava de carona com um amigo meu e ele me contando de um problema mesmo que ele está passando, uma questão super séria. E aí o frentista do posto de gasolina, a gente parou para abastecer o carro, ele falou assim meio atravessado, sabe, com ele. E ele simplesmente levou aquilo pro pessoal de uma forma que ele virou para mim na hora, assim, foi rápido, automático, falou para mim assim, esse cara tá de marcação comigo. Nossa, assim, na hora que ele falou aquilo, eu fiquei pensando, cara, como a gente faz isso, né? Como a gente, de repente, leva pro pessoal alguma coisa que não é pessoal, sabe? Assim, o cara talvez nem olhou pra cara dele, o cara talvez nem nada em relação a ele. E a gente tomou aquilo pro pessoal. Então, quando você tomar alguma coisa pro pessoal, verifica. E daqui a pouco eu vou te passar algumas formas de ir verificando a realidade, a utilidade ou o sofrimento desses pensamentos mais automáticos que passam na nossa mente, tá? Terceiro lugar, transformar acontecimentos em catástrofes. Gente, eu observo tanto isso dentro do meu consultório que eu tenho cada vez mais ficado atenta para comigo mesma, assim, porque pessoas que estão já sentindo sintomas de depressão ou ansiedade, principalmente ansiedade, é incrível como algo que já é difícil pode se tornar impossível, né? Como o fato de que, de repente, você quebrar o seu carro no meio da estrada, que assim já é péssimo, você já vai ter que resolver, você já vai ter que ligar para o seguro, você já vai ter que esperar o guincho, você já vai ter que ver se tem alguém para te socorrer ou qualquer coisa do tipo, já é ruim. Mas se você transforma esse acontecimento numa catástrofe, ou seja, se você entra numa zona de medo, por exemplo, em que você tem certeza que o fato de estar parada com um carro quebrado no meio da rua vai acontecer que alguém vai te sequestrar, isso pode virar muito pior, isso, sabe? E aí uma coisa que já ia ser difícil e demorada e cansativa para ser resolvida, já era uma surpresa desagradável na sua vida. Ela vira algo que de repente vai demorar 3 dias para você voltar a dormir bem, porque você se sentiu tão ameaçada e com tanto medo que você desperta uma insônia. De repente vai demorar 1 semana para você parar de sentir dor no corpo, porque você ficou tão tensa, tão tensa, tão tensa, tão tensa que você ficou com seu corpo rígido. Então, assim, alguma coisa ruim aconteceu? Respira e vamos lá. Aconteceu. Sabe? Não catastrofizar isso que já é difícil já pode ser muito importante e valioso para você na sua vida, no seu dia a dia. Uma outra forma de pensamento negativo que a gente faz tanto e que eu falo muito também em consultórios, nas minhas aulas, principalmente porque é algo que aconteceu comigo dentro do meu relacionamento, dentro do meu casamento, que é esse estilo de ler mentes, né? Assim, eu tenho certeza que aquela pessoa fez aquilo porque ela sabe que eu não gosto, ou eu tenho certeza que aquela pessoa não está fazendo nada frente ao meu sofrimento. Eu costumo dizer que o óbvio precisa ser dito muitas vezes. E quando a gente está começando a morar junto com alguém, ou não, também quando já faz tempos, a gente precisa falar algumas coisas que são óbvias, porque as pessoas não leem mentes. As pessoas não estão necessariamente fazendo
porque elas sabem ou não sabem o que está passando na sua cabeça. É preciso comunicar o que está passando na sua cabeça, tá bom? Porque de repente o fato de que para você é óbvio que a louça deve ser lavada todos os dias, para aquela outra pessoa não é. E isso pode ser só comunicado e resolvido. E você não fica ali gastando energia e brigando com aquela pessoa dentro da sua mente. Maximizar o input negativo, ou seja, a dor das situações, ou minimizar o input positivo, ou seja, a solução ou as coisas boas de uma situação. Isso também acontece muito com a gente, né? A gente fica preso ali no sofrimento e vai desenvolvendo essas formas de estar ali ruminando esses pensamentos negativos. Então, quantas vezes você já não esteve com um problema, eu mesma, e aí você conversa com aquele amigo, com aquela pessoa, com aquele terapeuta, com aquele familiar que vai te dar uma luz no final do túnel. Fala assim, cara, isso já aconteceu comigo? Sabe como eu resolvi? Desce dessa forma. E antes de você parar para pensar se isso é ou não uma possibilidade dentro da sua vida atual, porque pode não ser, mas vai que é uma possibilidade. Você simplesmente já engata um monte de não, isso não vai dar certo, porque não é assim, e você simplesmente não enxerga aquela coisa positiva, aquela possibilidade de solução que está chegando até você. Essa também é uma forma de ficar presa nos pensamentos negativos. Por último, esse movimento bem brasileiro. Deixa eu ver o que vocês estão falando. A Maísa, aprendi isso e é muito engraçado continuar pensando isso. Me fala exatamente o que você aprendeu, só para eu poder comentar melhor. Externalizar, terceirizar, culpar o outro. Gente, se a gente soubesse o quanto que se colocar no lugar de vítima nos impede de crescer na vida, olha, a nossa vida ia ser muito diferente. Eu falo isso de experiência própria. Eu sei, gente, tem vezes que a gente está sofrendo violência. E se você está sofrendo violência, é importante identificar a violência e se proteger da violência e perceber que você foi vítima de violência. Isso acontece. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da gente ficar repetindo dentro da nossa mente para nós mesmas que a gente só está naquele relacionamento abusivo, ou a gente só não sai daquele casamento no qual é um casamento pro forma, que não tem amor, que às vezes está nos impedindo de encontrar um outro amor na vida, porque o nosso filho é pequeno. Eu sei que dói, tá? Mas quantas vezes a gente não deixa de fazer algo por nós, colocando a responsabilidade numa outra pessoa, no cuidado com uma outra pessoa, sendo que se a gente for ler sobre crianças, se a gente for estudar desenvolvimento infantil, por exemplo, existem várias questões dentro de um divórcio para uma criança. Não estou falando que é fácil e super saudável, não é isso. Acontece que você permanecer num relacionamento que não está mais sendo benéfico, amoroso, saudável, para o teu pequeno, ele vai crescer vendo uma série de comportamentos violentos das pessoas que são responsáveis pela educação dele. Olha o impacto disso na vida da sua criança. Então, assim, cuidado ao responsabilizar qualquer decisão que você não está tomando por você mesma, por você mesmo, em cima de uma outra pessoa. Certifique-se que esse seu sacrifício está realmente sendo válido.
para essa outra pessoa. Aprendi que as pessoas não leem mente. Maísa, essa é uma grande chave da nossa vida, assim. E que tem muito a ver com empoderamento também, né? Que tem muito a ver com a gente sair da figura de vítima. É realmente perceber que as pessoas não leem mentes. Isso muda a nossa vida demais, nos deixa mais empoderada, nos deixa mais ativa e manifestando mais o que a gente quer na nossa vida. É super importante. Ajudou a falar um pouco sobre os pensamentos negativos. Todos nós temos pensamentos negativos. Todos nós, todos nós, todos nós. Se está vivo, viva, se é ser humano, todo mundo tem pensamento negativo, gente. Isso eu já escutei de todos os mestres e professores de meditação que eu conheço, psicólogos, neurocientistas. A gente de fato tem esses pensamentos. A questão é o que fazer quando eles surgem. Porque a maioria de nós embarca no pensamento negativo e fica numa maré de pensamento negativo. E a gente pode perceber, a gente pode realmente começar a desenvolver, frente a esses pensamentos negativos, escolhas, tá? Escolhas de onde eu quero colocar a minha energia. Boa noite, Nice, seja bem-vinda. Onde eu quero colocar a minha energia? É uma escolha. E é uma escolha de vida diária. Então hoje, quando eu falo sobre anticorpos da mente, quando eu falo de camadas da nossa exaustão, da nossa apatia, da nossa desmotivação diante da vida, é porque é quase como uma poeira que vai ficando. E que à medida que a gente vai limpando, ela vai diminuindo. Mas ela precisa ser limpa todos os dias, tá? É diário. E o fato de ser diário só significa que você está dando para você mesma, para você mesmo, uma oportunidade diária de ser cada vez mais feliz. É só isso. É só esse movimento de identificar o pensamento negativo. Em primeiro lugar, agora vamos num passo a passo. Não nega, não tenta apagar. Não vai dar certo. Sabe o que vai acontecer se você negar, se você fingir que não está vendo? Ele vai diretamente para o teu inconsciente. E lá no teu inconsciente, ele vai fazer um monte de escolhas por você, ele vai surgir naquela risada que eu não queria dar, mas acabei dando de nervoso, ele vai surgir naquele momento em que eu fico doente justamente antes da entrevista de emprego que eu queria, ele vai surgir dessas outras formas, naquela dor que não vai embora. Ele vai surgir dessas outras formas. Então, quando a gente para de negar, ele começa a vir para a consciência. Quando ele começa a vir para a consciência, a gente pode ter uma escolha de trabalhar esse pensamento. Porque a grande questão que não dá para eu resolver agora com vocês numa live, mas é que esses pensamentos negativos, que são rápidos, que são automáticos, que vêm, que vão, eles estão sendo sustentados por crenças. A gente utiliza essa palavra que não tem nada a ver com religião, que tem a ver com ideias arraigadas sobre nós mesmas, sobre nós mesmos. Então, eu perguntei e alguns de vocês responderam qual é o pensamento que te tortura quando você está sozinha, quando você está sozinho. E aí alguns de vocês me responderam coisas como medo de ficar sozinha para sempre. Não, o pensamento, a crença que surge, o pensamento que me tortura é: eu nunca dou conta de fazer as coisas direito. Eu percebo que eu me desvalorizo. Eu sempre me coloco para baixo.
Eu, Gabriela Valbentes, percebo que eu tenho muito frequentemente o pensamento de que eu deveria fazer mais, eu deveria estudar mais, eu deveria ler mais, eu deveria fazer mais, eu deveria trabalhar mais, eu deveria... Isso está ancorado num paradigma, num sistema de crenças, no qual muito provavelmente está colado com crenças familiares, está colado com as formas que você se relacionou para se sentir amada, se sentir amado ao longo da vida. Os teus traumas estão ancorando esses pensamentos repetitivos. Então, quando a gente começa a olhar para eles, a gente começa a se dar uma oportunidade de fazer milagres na nossa vida. A gente começa a se dar a oportunidade de perceber que a vida pode ser diferente. Já chegando no final da live, como eu prometi, uma live bem objetiva para otimizar o tempo de vida de vocês, que é a coisa mais preciosa que vocês têm, e eu também. Vamos para as 4 perguntas objetivas para te ajudar a ir dissolvendo esses pensamentos negativos. No link da bio, para você que está assistindo aqui pelo Insta, no link da bio do Meditativos, tem um PDF com essas 4 perguntas escritas, ok? Vejam esse PDF, vai ajudar bastante vocês. Anotem essas, imprimam, pegam esse material e aproveitem, usufruam desse material. Se você está assistindo pelo YouTube, vai estar aqui na descrição do vídeo. A primeira pergunta é: os meus pensamentos ou esse pensamento em questão não é necessariamente verdadeiro por quê? Então, quando eu penso, por exemplo, que eu poderia estar fazendo mais, que eu deveria estar fazendo mais, que eu precisava trabalhar mais, eu posso parar e pensar. Esse pensamento não é exatamente verdadeiro porque eu já estou me sentindo cansada. E eu sei que se eu fizer mais, eu não vou aproveitar muito mais do que eu vou estar estudando, ou o meu trabalho não vai ser da qualidade que ele estava antes de eu estar cansada. Então, esse pensamento de que eu deveria estar fazendo mais não é verdadeiro nesse momento. Amores, vocês estão respondendo? Ah, legal. Vai ficar salvo assim a live, tá bom? E eu vou passar pelo YouTube também, para quem não tem Insta, algumas pessoas me pediram. Ajudou vocês já essa primeira pergunta para vocês irem aí se enfrentando com os pensamentos de vocês. Segunda perguntinha mágica. Uma outra explicação possível para esse pensamento é... Então, vamos lá. Medo de ficar sozinha, né? Foi uma outra resposta que vocês trouxeram nas perguntas dos pensamentos que torturam vocês. Uma outra explicação possível para esse medo de ficar sozinha pode ser, quem sabe, uma necessidade de me sentir amada. Como que eu posso me sentir amada por mim mesma? Será que se eu ligar para uma amiga minha, será que se eu sair sozinha para ir ao cinema, será que se eu parar para olhar para mim e cuidar da minha pele, uma outra maneira, uma outra explicação possível para esse pensamento de que eu tenho medo de ficar sozinha para sempre? Será que eu posso perceber que ao longo da minha vida foram poucas as vezes que eu estive realmente sozinha? Percebe
as possibilidades de irem confrontando esses pensamentos negativos. Se não estiver fazendo sentido, pode perguntar, ok? Uma outra perguntinha mágica, nossa terceira pergunta mágica, são 4. Qual outra conclusão possível dessa situação? Então, eu nunca faço nada direito. Foi um outro pensamento que vocês trouxeram. Eu nunca faço nada direito. Qual uma outra solução possível para esse pensamento? Será que eu posso observar que eu já recebi vários elogios na minha vida? Será que eu posso observar que quando eu não faço alguma coisa direito, eu tenho a chance de fazer essa coisa novamente e aprender um pouquinho mais como fazer isso? Não sei se vocês perceberam, mas muitas vezes não é que a gente vai confrontar diretamente o pensamento. Às vezes a gente só vai dar outro destino para ele. Porque às vezes aquele pensamento, até de fato não estou fazendo alguma coisa direito, ou poderia estar fazendo melhor alguma coisa, mas o ponto não é ficar se massacrando e repetindo o pensamento negativo e colocando nossa autoestima lá no lixo. O ponto é, bem, se esse pensamento tem alguma coisa de verdade nele, então deixa eu encaminhar ele para que eu possa aproveitá-lo, né? E não simplesmente transformar aquilo numa coisa que me tortura ou que me paralisa, entendem? A nossa mente é muito poderosa. Saber que posso me educar e lidar de uma forma positiva é empoderador. Isso! Exatamente, Lua. Exatamente é esse o meu convite. Porque é empoderador. É empoderador, gente. Eu tô tendo cada vez mais depoimentos de pessoas que estão percebendo que as decisões, as escolhas de vidas delas mudam na medida que elas entram nesse processo de autoconhecimento. Então, é empoderador. E a partir do momento em que você toma uma decisão de um lugar de onde você se conhece melhor e você conhece a sua capacidade de se colocar para baixo ou de se colocar para cima, você começa a viver a vida com mais segurança, com mais confiança nas suas próprias escolhas. Vocês, assim, talvez vocês possam pensar que vocês são as únicas ou os únicos a não confiar nas suas próprias escolhas, ou talvez vocês nem percebam que vocês não confiam em vocês. Mas no momento em que vocês sabem que vocês querem muito alguma coisa, eu quero muito sair do meu trabalho para fazer uma mudança de carreira, eu quero muito alugar aquela casa que é um pouquinho mais cara do que eu posso agora, mas eu também estou quase com tudo ajustado no meu trabalho para mudar, mas ainda não está certo, mas está quase lá, mas eu quero muito morar naquela nova casa. Sabe por que a gente não dá esse salto, que muitas vezes é um salto que vai exigir que a gente se ajuste um pouco mais, esteja mais presente na vida, realizando mais os nossos sonhos, né? E com isso também, claro, vem mais responsabilidades. A gente não dá esse salto porque a gente não confia na gente, tá? E a gente só confia na gente quando a gente vai mudando o nosso padrão de pensamento. Então, muitas vezes, não é nem porque eu não sou capaz, é porque eu não consigo mudar o meu padrão de pensamento. E daí a gente vê pessoas maravilhosas, 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 que estão em situações super difíceis, que estão assim, encurraladas. Não é porque elas não são capazes de fazer algo diferente na vida, é só porque elas não percebem que elas são capazes. Verdade, é libertador. Talvez pelo fato de não querer sair da zona de conforto. Sim, Nice, com certeza. Muitas vezes existe algo confortável nesse lugar
da paralisia, né? Muitas vezes, eu estava conversando isso esses dias com uma amiga. Como a gente se paralisa assim, sabe? Com migalhas. Nossa, a gente muitas vezes está vivendo de migalhas e se conforta, assim, se de alguma forma você vai medindo o seu valor pelo aquilo que você tem, né? E não por quem você realmente é, sabe? Não pelo ser, só pelo ter. E de fato, essa zona de conforto, eu não gosto muito de chamar ela de zona de conforto, porque eu acho que não está confortável. Mas a gente não está percebendo que não está confortável. Então, por exemplo, muitas vezes eu percebo um padrão de mulheres que sofreram muito na infância, assim, que de fato tinham pais que estavam olhando para outros lugares, ou de fato nem tinham pais presentes por diferentes motivos e de diferentes estruturas sociais e níveis sociais. De repente, essas mulheres na vida adulta, elas entram no modus operandi de fazer tudo pelos filhos, de fazer tudo pelo marido ou pela esposa, de fazer tudo pelos pais. E assim, elas estão fazendo tudo por todo mundo, menos por elas mesmas. Porque em algum momento elas começaram a despertar uma crença de que elas só seriam amadas se elas fossem úteis, né, para alguém ou para todos. E essas mulheres começam a entrar num padrão de exaustão que chega numa depressão, né, que chega em transtornos de ansiedade severos, tá? Então, assim, como que a gente chega a desenvolver um transtorno mental, uma doença mental? A gente só chega nesse ponto porque teve vários pequenos pontos que a gente simplesmente incorporou como se fosse normal, né? Esses dias eu recebi uma mulher maravilhosa no meu consultório que tá assim, mudando da água pro vinho com 60 anos, assim, maravilhosa ela. Eu fiquei assim encantada com ela. E ela falou assim: "O que aconteceu comigo foi que do dia pra noite, literalmente do dia pra noite, eu acordei sem vontade de levantar da minha cama. Do dia pra noite." Percebem como às vezes a gente está vivendo num modus operandi tão difícil, de tanta sobrecarga, de tanta desvalorização, de tanto desamor, de tanta falta de alegria de viver, que a gente simplesmente de repente dá um surto e aí a gente entende que aquilo foi do dia para a noite, mas que, na verdade o que a gente precisa mudar é quase que o paradigma da estrutura da nossa personalidade. E é possível. É possível. Sabe por quê? Porque você está viva. Então, se você está viva, se você está vivo, mesmo que você não esteja levantando da cama, tem energia de Deus, da deusa, energia de vida pulsando dentro de você. E essa energia de vida ainda é maior do que a energia de morte. Então você ainda tem chance de viver a vida de maneira diferente. Tá bom? A última pergunta. A maneira mais exata ou mais correta de ver isso é... E aí, vou trazer mais uma das respostas que vocês trouxeram, que foi sobre a síndrome da impostora, do impostor, né? Que eu não sou capaz, não sou boa o suficiente de fazer determinada coisa que eu quero fazer na minha vida. E se a gente for pensar, a maneira mais exata de ver isso talvez seja que eu posso me preparar melhor para fazer o que eu quero fazer. Ou talvez seja que eu posso simplesmente tentar fazer o que eu quero fazer e ver o que acontece antes de dizer para mim mesma que eu não posso. Faz sentido?
Meus amores, minhas amoras, muito obrigada por vocês que estiveram aqui ao vivo acompanhando. É muito importante a presença de vocês, eu agradeço de todo o coração. Essa é a primeira de uma série de lives, eu quero fazer algumas sobre anticorpos da mente. Eu sempre vou disponibilizar um material escrito para vocês, porque eu acho que faz toda a diferença a gente tirar o tempinho depois e visualmente ler aquela informação, colocar aquela informação na parede do nosso quarto, no nosso dia a dia, no nosso diário, tá? Eu estou entregando para vocês ferramentas. Usem, por amor a vocês. Cuidando de si mesma, cuidando de você mesmo, você impacta pelo menos 5 pessoas ao teu redor. Pelo menos. Cuidando de você, você cuida do mundo. Faz isso. Em primeiro lugar, por você. Em segundo lugar, pelas pessoas que você ama. Beijo grande. Link na bio. Tchau, tchau. Obrigada, Nice. Obrigado, Lua. Obrigada mesmo. Beijão. Obrigada, Maísa. Beijo grande.